Um rio na França seria palco do maior banho de sangue da Primeira Guerra Mundial. Esta é a história que a história nunca deve esquecer. Em 1916, a França sangrava até a morte na Batalha de Verdun. Os exércitos franceses estavam no limite, e seus aliados britânicos precisavam urgentemente de um plano para aliviar a pressão. A solução? Um ataque massivo e coordenado no Vale Tranquilo do rio Somme, uma área até então considerada um setor calmo da frente ocidental. A estratégia parecia simples. Um bombardeio de artilharia sem precedentes, com duração de uma semana inteira, pulverizaria as defesas alemãs, cortaria o arame farpado e permitiria que a infantaria britânica simplesmente caminhasse e tomasse as trincheiras inimigas. Era uma aposta ousada, liderada pelo general Douglas Haig, que acreditava no poder avassalador da artilharia e na coragem de seus homens, muitos deles voluntários que nunca haviam visto combate antes. O objetivo não era apenas ajudar a França, era romper as linhas alemãs e, quem sabe, acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas a guerra de trincheiras guardava surpresas terríveis, e a confiança dos generais estava prestes a colidir com a realidade brutal do campo de batalha. Porém, os britânicos tinham um truque na manga, escondido bem debaixo dos pés dos inimigos. Em segredo absoluto, unidades especiais de escavadores cavaram mais de 10 túneis gigantescos sob as linhas de frente alemãs. O maior deles, sob uma posição chamada Schwaben Redoubt, continha 27 toneladas de explosivos. A ideia era detoná-los minutos antes do ataque principal, criando um caos monumental e abrindo uma brecha nas defesas. Hoje, a gigantesca cratera de Lochnagar, com quase 100 metros de diâmetro, ainda existe como um testemunho silencioso e assustador da escala colossal dessa preparação. Às 7h30 da manhã do dia 1º de julho de 1916, após a detonação das minas subterrâneas, o silêncio finalmente se rompe. Centenas de milhares de soldados britânicos saem de suas trincheiras e avançam em direção à terra de ninguém. Mas algo deu terrivelmente errado. O bombardeio de 8 dias, apesar de ensurdecedor, não destruiu os bunkers de concreto profundo onde os alemães se abrigavam. Assim que a artilharia aliada parou, os soldados alemães emergiram, posicionaram suas metralhadoras MG-08 e esperaram. Os britânicos, carregando mais de 30 quilos de equipamento, avançavam em linhas retas e perfeitas, exatamente como foram instruídos. O resultado foi um massacre. Eles foram ceifados como trigo em uma colheita. Na primeira hora do ataque, 20.000 soldados britânicos foram mortos ou feridos. Ao final do dia, o número de baixas britânicas chegou a quase 60.000, tornando o 1º de julho de 1916 o dia mais sangrento da história do exército britânico. Uma das facetas mais trágicas dessa história é a dos Pals Battalions, ou batalhões de amigos. A Grã-Bretanha, para incentivar o alistamento em massa, permitiu que grupos de amigos, colegas de trabalho ou vizinhos da mesma cidade se alistassem e lutassem juntos. A ideia era que lutar ao lado de rostos familiares aumentaria o moral, mas no Somme essa política teve uma consequência devastadora. Quando um desses batalhões era aniquilado em um único ataque, cidades e vilarejos inteiros perdiam praticamente toda uma geração de jovens de uma só vez. Comunidades inteiras na Grã-Bretanha foram mergulhadas em luto, com a notícia da perda de seus filhos, maridos e irmãos, chegando de uma só vez. Neste campo de batalha, tínhamos forças muito distintas. De um lado, o exército britânico, em grande parte composto por voluntários entusiasmados, mas inexperientes, ao lado de tropas endurecidas de seu império, como canadenses, australianos, neozelandeses e sul-africanos. Os franceses também participavam, com mais sucesso no flanco sul, do outro lado veteranas e disciplinadas tropas alemãs, que estavam entrincheiradas naquela mesma posição há quase 2 anos. Seus bunkers de concreto e aço e suas posições de metralhadora interligadas criaram uma fortaleza quase impenetrável. Em números, no início da batalha, os aliados somavam cerca de 750.000 homens, enfrentando aproximadamente
450.000 alemães. Era uma luta entre o fervor imperial e a eficiência defensiva alemã. Com o fracasso das táticas iniciais e a guerra se transformando em um atoleiro de lama e sangue, a desesperança gerou inovação. No dia 15 de setembro, uma nova e aterrorizante arma fez sua estreia no campo de batalha: o tanque. Esses monstros de aço, oficialmente chamados de Mark I, rastejaram lentamente pela terra de ninguém, esmagando o arame farpado e assustando as tropas alemãs, que nunca tinham visto nada igual. No entanto, sua primeira aparição foi um sucesso limitado. Dos quase 50 tanques disponíveis, muitos quebraram antes mesmo de chegar ao combate. Eram lentos, mecanicamente frágeis e vulneráveis à artilharia. Ainda assim, eles representaram uma mudança psicológica e tecnológica fundamental na guerra. Uma curiosidade sobre essa inovação: para manter o projeto em segredo durante o desenvolvimento e transporte, os britânicos espalharam o boato de que estavam construindo grandes recipientes de água móveis para as tropas na Mesopotâmia. As caixas de transporte foram marcadas com a palavra tank, que significa tank ou reservatório em inglês. O nome pegou, e até hoje chamamos esses veículos blindados de tanques. Após 141 dias de combates brutais, o inverno rigoroso finalmente forçou o fim da ofensiva. O resultado foi desolador. A linha de frente havia se movido, no máximo, uns 10 quilômetros. Esse ganho territorial mínimo custou um preço humano inimaginável. Estima-se que as baixas totais, somando mortos, feridos e desaparecidos de todos os lados, ultrapassaram 1 milhão de pessoas. O Império Britânico sofreu cerca de 420.000 baixas. Os franceses, 200.000, e os alemães, entre 450 a 500.000. O Somme não foi uma vitória decisiva para ninguém. Foi uma batalha de atrito puro. Um moedor de carne industrial que desgastou ambos os exércitos até a exaustão. Uma geração inteira foi sacrificada nas lamacentas e sangrentas trincheiras da França, deixando cicatrizes profundas na memória das nações envolvidas. Apesar de seu custo terrível, o Somme mudou a guerra para sempre. A carnificina do primeiro dia provou que as táticas de ataque em massa da infantaria contra posições fortificadas eram suicidas. A experiência forçou todos os exércitos a repensar fundamentalmente suas estratégias. Novas táticas foram desenvolvidas, focando em ataques de pequena escala, melhor coordenação entre artilharia e infantaria, e o uso de novas tecnologias, como os tanques e a aviação. Em um sentido trágico, a carnificina do Somme foi o berço da guerra moderna, forjando os exércitos profissionais e as doutrinas táticas que dominariam os campos de batalha do século XX. O Somme não é apenas um número em um livro de história. É o sacrifício de homens comuns, levados a condições que mal podemos imaginar. É a história de amizades forjadas e perdidas na lama, de coragem sobre-humana diante do horror industrial. É um lembrete eterno e sombrio do custo real da guerra e da importância de aprender com o passado para não repeti-lo. Se você gostou deste mergulho profundo na história, inscreva-se no canal para mais documentários impactantes como este. Não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo novo. E deixe um comentário abaixo. Qual batalha ou evento histórico você gostaria de ver em nosso próximo vídeo? Obrigado por assistir e até a próxima.